Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que aí esteja tudo na paz, porque aqui está tudo bem, glória a Deus por isso. Nós somos um povo abençoado, somos um povo agraciado e ponto final. O que precisamos de fato é tomar posse dessa palavra, ler, ouvir, propagar, abençoar outros. Isso você pode fazer enviando, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. A nossa leitura de hoje está no livro do profeta Amós, capítulos 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos iniciar então a nossa leitura. Amós, capítulo 5. Ouvi, portanto, esta palavra que vos trago, como lamento a respeito da vossa situação, ó casa de Israel. Eis que a Virgem de Israel caiu, nunca mais se erguerá. Está desprezada em sua própria terra, ficou abandonada e ninguém a levantará. Porquanto assim determina Yahvé, Adonai, Deus, na cidade da qual saem 1000 para servir ao exército, restarão 100, e naquela da qual saem 100, somente 10 voltarão vivos para casa. Pois esta é a convocação de Yahvé à nação de Israel. Buscai-me e vivei. Entretanto, não busqueis Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal, com toda certeza, será levada para o cativeiro e Betel será reduzida a pó. Portanto, buscai o Senhor e vivei, para que ele não extermine os descendentes de José, como um terrível fogo devastador, e não haja como apagá-lo em toda Betel. Ó vós que transformais o direito em injustiça e amargura, e ainda lançais por terra a retidão e o bom senso. Aquele que criou as 7 estrelas e é poderoso para fazer brotar das trevas o raiar do dia e transformar o dia claro em noite escura, que chama as águas do mar e as espalha como deseja sobre a face da terra. Yahvé é o seu nome. Ele promove repentina destruição sobre a fortaleza, e a calamidade vem sobre a cidade fortificada. Os israelitas odeiam aqueles que defendem o direito e a justiça à porta da cidade, isto é, no tribunal, e detestam aquele que fala a verdade. Sendo assim, considerando que esmagais o pobre e necessitado e exigis dele tributo de trigo, embora tenhais edificado casas de pedras lavradas, não habitareis nelas. Embora tenhais plantado vinhas nobres, não bebereis do seu vinho, porquanto eu conheço bem todas as vossas transgressões. Quantos e quão grandes são todos os vossos pecados! Eis que afligis o justo, aceitais suborno e negais o direito e a justiça aos necessitados que clamam junto ao portão da cidade. Sendo assim, naquela época, quem for sábio e prudente guardará o silêncio, porque será um tempo muito hostil. Buscai o bem e jamais o mal, para que vivais, e assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará permanentemente convosco, como costumais afirmar. Odiai, pois, o mal, amai profundamente o bem, e estabelecei plena justiça nos tribunais, às portas das cidades. É possível que Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Portanto, assim declara Yahvé,
o Senhor Deus dos exércitos, Adonai. Haverá pranto e lamento em todas as praças, e exclamarão em todas as ruas: ai, ai, quanta tristeza! E chamarão o lavrador para chorar, e os pranteadores para se lamentarem. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vós com espada, adverte Yahvé. Ai de vós que desejais o dia de Yahvé, o Senhor. Para que quereis apressar a chegada do dia do Senhor? Ora, será um tempo de trevas e não de luz. Será como se uma pessoa fugisse de um leão e se deparasse com um grande urso feroz. Como se alguém entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia de Yahvé será assim de trevas e não de luz, uma escuridão absoluta, sem um raio de claridade. Ai, ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas. Também não suporto as vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais holocaustos, vossos sacrifícios queimados, com vossas ofertas de cereais, não me agradarei disso tudo, tampouco olharei para as ofertas de paz e comunhão, mesmo que sejam de vossos melhores animais de engorda. Afastai, pois, da minha pessoa o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Em vez disso, deixai correr livre o direito como um rio caudaloso, e a justiça como um ribeiro eterno. Ora, foi a mim que trouxestes vossos sacrifícios e ofertas durante os 40 anos de caminhada no deserto, ó nações de Israel. Não, não foi. Carregastes sim o vosso rei Sicute e Quium, vosso Deus estrela, imagens idólatras que construístes para vós mesmos. Por esses motivos todos, eu vos mandarei para o cativeiro, para o exílio além de Damasco, assevera o Senhor, cujo nome é Yahvé Elohim, Deus dos exércitos. Amós capítulo 6. Ai, ai dos que vivem tranquilos em Sião e dos que se sentem seguro no monte de Samaria. Ora vós, homens notáveis da primeira entre todas as nações aos quais o povo de Israel recorre, passai a Calné e vede, ide dali a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus. Acaso elas são melhores que estes reinos? Os seus territórios são maiores que os vossos? Imaginais que podeis estar afastando o dia mau, mas na realidade estão atraindo o império do terror sobre vós. Ai dos que hoje se deitam em camas de marfim e se espreguiçam confortavelmente sobre seus belos sofás e comem os melhores cordeiros tirados do rebanho e os novilhos mais gordos. Dedilham suas liras como Davi e improvisam cânticos em vários instrumentos musicais, que bebem vinho em grandes taças e se ungem com o melhor óleo, mas não se incomodam com a ruína de José. Por essa razão, estareis entre os primeiros a serem presos e expatriados. Então cessarão os banquetes dos que vivem folgadamente. Eis que Yahvé, Deus, jurou por si mesmo, assim declara Yahvé, o Senhor, Deus dos exércitos. Detesto a arrogância de Jacó e odeio os seus palácios. Por isso, entregarei a cidade e tudo o que nela há. Se 10 homens forem deixados numa casa, eles não escaparão da morte.
E se um parente que tiver que queimar os corpos vier tirá-los da casa, e indagar a alguém que ainda estiver se refugiando ali: há porventura mais alguém convosco? E a resposta que se ouvir for não, então ele lhe replicará: cala-te, porquanto não devemos sequer mencionar o nome de Yahvé, porquanto Yahvé ordenou expressamente, e ele mesmo despedaçará a casa grande e reduzirá a pó a casa pequena. Porventura galopam os cavalos sobre os rochedos? Poderá alguém lavrar ali com uma junta de bois? Mas vós transformastes o direito em veneno e o fruto da justiça em amargura. Vós que alegrais pela conquista de Lodebar, nulidade, e ainda exclamais: porventura não tomamos Carnaim, chifres de poder, mediante a nossa própria força? Ó casa de Israel, diz Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos: levantarei contra vós uma nação pagã, e ela vos oprimirá, desde Lebo-Amate, no norte do Líbano, até o riacho de Arabá, que corre para o Mar Morto. Amós, capítulo 7. Yahvé, o Senhor, me deu a seguinte visão. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotavam a segunda safra e a relva da primavera. Então, logo depois que os gafanhotos devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: ó Yahvé, Adonai, soberano, rogo-te, perdoa. Se a calamidade continuar, como Jacó poderá sobreviver? Considerai quanto ele é frágil. E Yahvé demonstrou arrependimento e compaixão e afirmou: eis que isto não ocorrerá. Então o Senhor, Adonai, revelou-me também que para o julgamento estava convocando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu roguei novamente: ó Adonai, soberano Senhor, eu te suplico que pares agora. Como Jacó poderá suportar tudo isso? Ele é pequeno demais. E Yahvé sentiu compaixão e arrependimento e garantiu: eis que isso também não acontecerá. Em seguida, o Senhor me fez ver mais isso. O Eterno, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído sob o rigor de medidas exatas. E Yahvé me indagou: Amós, que vês? Ao que respondi: um prumo. E Adonai me explicou: observa que colocarei o prumo entre as pessoas que constituem o meu povo, Israel, e nunca mais vou poupá-lo. Mas os altares idólatras de Isaque serão destroçados, e os santuários de Israel se tornarão um monte de entulho. Eu me levantarei com a espada do juízo contra a dinastia de Jeroboão. Então o sacerdote de Betel, Amazias, mandou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel: eis que Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não saberá combater as suas palavras e se deixará influenciar por ele. Amós anda pregando nestes termos: Jeroboão tombará ao fio da espada, e com toda certeza Israel será levado cativo para fora de sua terra. Mais tarde, Amazias expulsou Amós, dizendo: vai embora, vidente, retira-te depressa e vai profetizar em Judá. Vai ganhar teu pão por lá, com tuas palavras. De agora em diante, não profetizarás mais em Betel, porque é o santuário
onde o nosso rei adora e o principal templo do reino. Diante disso, eis que Amós respondeu a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, não faço parte de nenhuma escola de profetas. Sou apenas um criador de gado e faço colheitas de sicômoros, figos silvestres. Entretanto, Yahvé me chamou e me tirou do serviço junto ao rebanho e me ordenou: Vai agora e profetiza a Israel, o meu povo. Sendo assim, eis que tu ouvirás a palavra de Yahvé, o Senhor, neste momento. Tu dizes: Não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Mas eis que Yahvé te sentencia, dizendo: Tua esposa se prostituirá na cidade, e teus filhos e filhas morrerão pela espada, e tua terra será loteada, e tu morrerás numa terra tame, pagã, e Israel certamente será levado cativo para o exílio distante. Amós capítulo 8. Eis que Yahvé, o Senhor Deus, me mostrou um cesto de frutas de verão e me indagou: Amós, o que vês? Ao que eu lhe respondi: um cesto de frutas maduras. Então o Senhor me revelou: Pois bem, eis que chegou o fim do meu povo Israel. Nunca mais mudarei de ideia para perdoá-lo. Mas naquele dia, os cânticos no templo tornarão expressões de pesar e lamento. Muitos serão os cadáveres, enorme quantidade de corpos jogados por todos os lugares. Silêncio absoluto. Ouvi isto com atenção, vós que esmagais os necessitados e destruís os pobres da terra, murmurando: Quando acabará a lua nova, para que vendamos o cereal? E a que horas terminará o período do sábado, para que possamos comercializar o trigo, diminuindo o efa, a medida, e aumentando o ciclo, o preço, enganando a muitos com balanças adulteradas, e assim podendo comprar o pobre mediante a prata, para que se torne servo, e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha de trigo? Yahvé jurou contra a arrogância de Jacó: Jamais esquecerei de nenhum dos atos que eles praticaram. Porventura, não estremecerá toda a terra por causa disso? Não pranteará todo aquele que nela habita? Certamente toda esta terra se erguerá como o Nilo, será agitada e logo em seguida afundará como o próprio ribeiro do Nilo. Eis que naquele grande dia assegura Yahvé, o soberano: Farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerá toda a terra. Transformarei as suas vestes sagradas em velório, e todos os seus cânticos de júbilo em murmúrios de pesar. Farei com que todos vistam roupas de luto e rapem a cabeça em sinal de profundo lamento. Farei daquele dia um dia de dor e luto por um filho único, e o final desse dia como uma tarde de profunda amargura. Eis que estão chegando os dias, previne o Senhor Adonai, em que mandarei a fome sobre toda esta terra. Não simplesmente a fome por comida, nem a sede de água, mas a fome e a sede de ouvir e se alimentar da palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra de Yahvé, mas não lhes será possível encontrar. Naquele dia, as moças bonitas e os rapazes vigorosos desmaiarão de sede. Aqueles que juram por Azima e outros deuses pagãos, vergonha e pecado de Samaria, e os que proferem: Juro pelo nome do seu Deus, ó Dan,
Ou ainda, juro pelo poder de Berseba, todos tombarão ao fio da espada para nunca mais se levantar. Amós capítulo 9. Eis que contemplei Adonai meu Deus junto ao altar, e ele me ordenou: bate no topo das colunas para que tremam os umbrais, e despedaça-os sobre a cabeça de todos os presentes. Quantas pessoas que sobrarem, eu as matarei ao fio da espada. Ninguém conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Mesmo que escavem até o Seol, as profundezas dali a minha mão os alcançará e os tirará. Ainda que subam os céus, de lá os farei descer. Se tentarem se esconder no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Se buscarem as profundezas do mar para se ocultarem dos meus olhos, darei ordem à grande serpente e ela os morderá. Ainda que sejam levados ao cativeiro por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os extermine. Eis que me colocarei em vigilância permanente para lhes fazer o mal e não o bem, pois Adonai, o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os seus habitantes pranteiam. Adonai ergue toda a terra como o Nilo, e depois diminui suas águas como o ribeiro do Egito. Ele constrói suas câmaras no céu e firma sua abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha como deseja sobre toda a superfície da terra. Yahvé é o seu nome. Ó israelitas, não sois vós para comigo como os etíopes? Porventura não livrei Israel da terra do Egito, e os filisteus de Caftor, Creta, e os sírios de Quir? Ora, os olhos de Deus, Adonai, estão contra este reino pecador, e eu o eliminarei da face da terra, mas não destruirei por completo a casa de Jacó, assegura Yahvé, porquanto darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, do mesmo modo que se sacode o grão na peneira. Contudo, nem um só grão cairá sobre a terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo serão exterminados por meio da espada do juízo, os quais alegam: a desgraça jamais nos atingirá, tampouco seremos encontrados por ela. Eis, portanto, que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver danificado e restaurarei as suas ruínas. Eu mesmo a reerguerei, para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos, para que eles possuam o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome. Garante Yahvé que cumprirá todas essas promessas. Os dias estão chegando, afirma o Senhor, em que o que lavra seguirá logo após o que colhe, e o que pisa uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão vinho novo e saboroso, e todas as colinas se derreterão. Então trarei de volta Israel, o meu povo expatriado terá nova sorte. Eles haverão de reconstruir as cidades a partir de suas ruínas, e nelas habitarão em paz. Plantarão vinhos e beberão do seu bom vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Assim haverei de plantá-los no seu território, para nunca mais serem desarraigados da terra que lhes outorguei, assegura Yahvé, o seu Elohim, Deus. A nossa leitura de amanhã está no livro dos profetas Obadias e Jonas. Nós leremos estes livros juntos porque são capítulos pequenos. Eu aguardo você para esta leitura, se assim o Senhor nos permitir.
Que o Senhor te abençoe. Um abraço.